Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que participamos novamente do Momento Redenção. E hoje nós vamos tratar de um item constante em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a edição que nós vamos utilizar é da Federação Espírita Brasileira, mas a tradução do Evandro Noleto Bezerra. Nós vamos ao capítulo 3, Bem-aventurados os que têm puro o coração, com o subtítulo Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, e vamos no item 9. Quando Kardec coloca ali uma proposta de Jesus constante em Lucas 11, 37 a 40. Capítulo 11, versículos de 37 a 40, em que consta o seguinte: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, tendes grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso está em Lucas, capítulo 11, como eu já disse, versículos de 37 a 40. Agora vamos observar as considerações de Allan Kardec, né, sobre essa questão. Perdão. Diz Kardec: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da rígida observância desses regulamentos. Faziam casos de consciência. Só aí, vejam que observação importante de Allan Kardec. Quer dizer, ele diz o seguinte, que os judeus, no caso, haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem a práticas exteriores, a regulamento estabelecido pelos homens e não por Deus. Observando rigidamente esses regulamentos, faziam até caso de consciência. E a gente observa muito isso na questão da religião. A religião, às vezes, impõe uma proposta místico-farisaica, pretendendo com isso traçar caminhos moralizantes. Olha, não é por aí, não. Não é por aí. A religião
de alguma forma, ela tem poder. É um processo institucional que ela gera poder. Nós estamos falando em religião, não estamos falando em religiosidade nem espiritualidade. Estamos falando em religião como sistema. Então, ele diz, a prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. Então, moralismo religioso, não. Formalismo religioso a pretexto moralizante, não. O que moraliza é nós buscarmos sermos hoje melhores do que fomos ontem, menos egoístas, menos avarentos, menos orgulhosos, e amanhã melhores do que somos hoje. Aí sim. Agora, moralismo é tudo aquilo que vem de fora impondo comportamento. E a doutrina espírita, Kardec fala isso várias vezes na sua obra. É uma questão de fundo e não de forma. A doutrina espírita, ela busca em nós aquilo que nós temos de melhor e nós, executando esse melhor no dia a dia, nós vamos nos melhorando sobre todos os aspectos. Tanto que Kardec, nesse próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele envida para dominar ou para se libertar das suas más inclinações. Então, ser espírita, é uma proposta diária, constante, de autotransformação. Não tem nada a ver com moralismo, nem com formalismo religioso. É uma proposta realmente transformadora. É uma proposta que nos torna seres humanos melhores. Essa é a grande proposta da religião. A proposta da religião é nos tornar seres humanos melhores. Se a nossa religião não está nos sensibilizando a ponto de nós buscarmos sermos seres humanos mais fraternos, mais solidários, menos egoístas, menos orgulhosos, alguma coisa está errada. Ou nós não estamos entendendo os propósitos da nossa religião, ou ela não tem um propósito maior de transformação. Às vezes ela tem um propósito de poder sobre nós. É diferente. Porque todo processo institucional, religioso, ele gera poder. E esse poder, às vezes, quer traçar normas, como Jesus está colocando aqui, né? Apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da rígida observância desses regulamentos faziam caso de consciência. Não podemos fazer caso de consciência. Não é questão de moralidade. A moral proposta por Jesus é, na nossa relação com o outro, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Buscarmos a nossa transformação moral e, paralelamente, a transformação da sociedade, da coletividade de que participamos. Porque este é o objetivo da doutrina espírita. É a nossa melhoria, é a nossa transformação pessoal, a nossa transformação moral, pessoal, e, em consequência disso, a nossa participação
na melhoria da sociedade de que participamos. É importante que vejamos isso. Não tem nada a ver com moralismo, com formalismo religioso. O Espiritismo, como doutrina, é libertadora. Chega de escravidão dos homens sobre os homens em nome de Deus. Deus não escraviza ninguém. Essa liberdade, esse livre-arbítrio que assusta muita gente. Essa liberdade que assusta muita gente, porque não está acostumada com isso. Está acostumada a seguir gurus, está acostumada a seguir líderes religiosos e não aprendeu a buscar em si a luz que todos nós trazemos como herança divina. Jesus chega a dizer, vós sois deuses. Nós trazemos conosco essa herança divina que, a meu ver, o objetivo maior, o objetivo final da reencarnação é justamente trazer essa herança à baila. Tanto que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a rezar, a orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, não de fora, venha a nós, venha a nossa consciência, venha a nossa vivência, esses valores do teu reino, porque nós somos herdeiros desse reino. Nós somos filhos e herdeiros de Deus. Trazemos conosco essa herança. É isso a que Kardec está nos chamando a atenção. Não é uma questão de forma, é uma questão de fundo. É uma questão de essência. Porque muitos usaram e usam a religião numa proposta de poder. Não pode perder adeptos. Olha, o Espiritismo não faz proselitismo. Aceita o Espiritismo quem desejar conhecê-lo e se adequar à sua proposta filosófica, moral. Claro, o Espiritismo, Kardec fala muito bem nessa questão, não vive fazendo proselitismo, não vive a cata de adeptos. Ele chega a dizer que o Espiritismo é para aqueles que estão insatisfeitos com a sua religião. Ou seja, aqueles cuja religião não está mais respondendo aos seus questionamentos. É importante que nós falemos sobre isso. É o próprio Allan Kardec quem diz que o Espiritismo é para aqueles que estão insatisfeitos com a sua religião, que a sua religião já não responde aos seus questionamentos. E veja que doutrina libertadora. Muitos têm medo da liberdade, porque não aprenderam ainda a se libertar da canga que eles carregam consigo. Não aprenderam ainda a se libertar dessa escravidão do pensamento, do sentimento. Doutrina espírita é libertadora e não escravizante. Às vezes, nós observamos esses comportamentos aqui em várias situações, né? Companheiros achando até que, em termos de programas de televisão, nós devíamos assistir os canais evangélicos. O quê? Que isso? Já ouvi isso de expositores. Olha, se a doutrina não está me dando condições para que eu possa avaliar as coisas e tirar delas o que melhor existe, eu não estou seguindo a minha doutrina. Ou melhor, eu não estou seguindo a doutrina espírita segundo os seus propósitos.
transformadores, libertadores, sim. Chega de opressão religiosa. Bom, continua ele, Kardec. O fundo muito simples do ensinamento de Jesus, né, acabara por desaparecer, ou dos ensinamentos de Deus, da proposta de Deus para nós, né, que Jesus trouxe, né? O fundo muito simples, né? Tudo que é muito simples a gente acha que é banal. Olha, na simplicidade estão grandes riquezas, na simplicidade de um coração bom que a gente encontra uma grande riqueza, e não necessariamente num coração religioso, num coração que vive para a religião. A religião é importante, claro, mas ela não pode ser um processo de poder sobre nós. Ela pode traçar os parâmetros para que nós sigamos. E nós vamos seguir se acharmos que esses parâmetros que essa religião nos oferece são coerentes e consequentes. Se são capazes de nos ajudar a sermos pessoas melhores. Bom, então ele continua. O fundo muito simples acaba por desaparecer debaixo da complicação da forma. Não tenha dúvida. Porque quanto mais você complica a forma, a questão de poder se estabelece com mais eficiência. Você complica a forma, o outro fica complicado nessa forma sem encontrar aquilo que Jesus nos indicou como verdadeiro, que é o amor de Deus, mas isso é conquistável. Mas são tanto que esse capítulo que nós estamos tratando é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurado bem-aventurados os que têm puro o coração. É aí que está a questão, meus irmãos. Veja, vou repetir até pela importância. Agora, vejamos. A gente encontra esse estudo aí sendo propalado de forma ostensiva e intensa no nosso movimento, Kardec dizendo, no fundo, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Essa forma é o formato religioso que nos impuseram. Um cristianismo que passou por Roma e absorveu muitas práticas pagãs. Uma proposta até escrita nos evangelhos, que muitas vezes não é bem aquilo que está escrito. Hoje, com as pesquisas, com os historiadores, com os pesquisadores, nós estamos assistindo pesquisa nos trazendo resultados importantes, resultados que nos mostram que nem tudo é como à primeira vista ou antigamente nós pensávamos. E é preciso ter coragem para assumir isso e seguir adiante. Não se deixar levar pela prisão do dogmatismo, do formalismo religioso. Bom, continua Kardec, como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-se
tais quais eram, já que lhes haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Essa a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Veja, Kardec realmente vai buscar ali, no ensinamento antigo, esclarecimentos importantes para nós. Ele dizendo que é mais fácil a gente seguir normas exteriores do que transformar-se, do que modificar-se, do que buscar nos libertar ou dominar as nossas más inclinações, como o próprio Kardec, e eu já falei aqui, diz em O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para libertar-se ou dominar as suas más inclinações. Ou seja, nós trazemos más inclinações. Agora, se nós seguimos normas exteriores, nós equivocadamente e por influência dessas normas exteriores, nós passamos a nos achar pessoas superiores em termos de espiritualidade, e não o somos, porque não tivemos a coragem de mudar o coração, não tivemos a coragem de nos libertar das más inclinações. Claro que numa encarnação, nós não vamos nos libertar de todas as más inclinações, mas começar o processo de transformação, de automelhoria. Continua ele. Essa razão de haver dito o profeta, aliás, repetindo, é em vão que esse povo me honra com os lábios. A gente honra com os lábios porque a gente segue propostas religiosas da boca para fora, mas na hora de agir na vivência humana, nós somos autoritários, nós somos violentos, mental, emocional e até fisicamente. É preciso de nós avaliarmos muito a nossa posição, principalmente na atualidade, diante de que estamos atravessando uma pandemia, onde muitas famílias estão passando necessidade de abrigo, necessidade de alimento. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos participando para ajudar aí? Ou nós estamos nos conformando e ficar só orando e achando que isso vai resolver? Não resolve, não. Na Lei de Sociedade, em O Livro dos Espíritos, os espíritos dizem muito bem que é na vida de relação que nós evoluímos a inteligência e conquistamos os valores morais. É na vida de relação, é convivendo com a diversidade. Não vamos fugir. A diversidade é a grande maravilha da criação. É a grande maravilha da criação, é a diversidade. Claro. Nós, às vezes, fugimos da diversidade. O medo de enfrentar o diferente, que às vezes o diferente que nós achamos menor vai se mostrar muito maior do que nós. Então, como diz na Lei de Sociedade, nós precisamos conviver com a diversidade humana para aprendermos. É aí que nós vamos evoluir. Dentro da casa espírita, nós apanhamos os referenciais para utilizarmos
na vida de relação, para, nesse viver, nós vamos adquirindo experiência, errando, acertando, aproveitando os resultados dos erros, nos modificando e continuando a crescer. Quando caímos, nos levantamos, sacudimos a poeira, damos a volta por cima, como diz a música popular, e a doutrina completa. Continuamos evoluindo, crescendo, buscando realmente nos melhorar como seres humanos que somos. Bom, diz Kardec, assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha, há dirigentes espíritas, há líderes espíritas que se acham expoentes da espiritualidade e por isso se acham na condição de domínio sobre o pensamento espírita, sobre o pensamento dos outros. Não admita isso. Eu conheci isso muito de perto no meu início do envolvimento com o espiritismo. Líderes espíritas, dirigentes de casas espíritas, querendo traçar normas para mim e até ingerência na minha própria família. Não, nada disso. No espiritismo nós não temos gurus. Nós temos, sim, o ensinamento do Cristo, o ensinamento genuíno dele, que nós devemos utilizar para nos transformarmos, fazermos pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, e toda essa gama de conhecimento que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos caminhar melhor aqui na Terra. É preciso que estejamos acordados. Mortos estaremos se estivermos sob o domínio do poder da religião, porque aí não teremos vivacidade para essa transformação tão necessária e importante, que é de dentro para fora, é vivenciando os princípios. Quando a doutrina fala sobre caridade, Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, como seria a caridade no entendimento de Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Meus irmãos, isso aí é uma proposta de vida. Isso aí é uma proposta transformadora. É dia a dia nós buscando nos transformar, ante as dificuldades que ainda trazemos. E é preciso que nós reconheçamos essas dificuldades. Nós não fujamos das dificuldades que trazemos. Não vamos fazer das nossas dificuldades, muitas vezes, que o poder religioso faz questão de consciência. Não. Nós vamos errar muitas vezes ainda. É a possibilidade de falhar que nos credencia a crescer. É assim que vamos crescer. É vivenciando, é vivendo, nos transformando. E quando a doutrina fala em caridade,
Ela fala numa vivência diária. Sermos benevolentes para com todos, indulgentes para com as imperfeições daqueles que convivem conosco, sabermos perdoar as ofensas. Aí está uma filosofia de vida. É um viver. A caridade, segundo o Espiritismo, não é uma proposta isolada num dia determinado e numa hora certa. A caridade, segundo o Espiritismo, é um viver constante no bem, nosso e do outro, que nós só podemos transportar para o outro aquilo que nós temos. Então, vamos conquistar, vamos nos melhorar, e nessa auto-melhoria, nós vamos contaminando, se verdadeira, nós vamos contaminando sem nenhum propósito de dominar o outro. Nós vamos conquistando as pessoas para o bem delas mesmas. Elas mesmas vão começar a buscar nelas esse conteúdo divino que nós trazemos dentro de nós, essa herança de Deus. Bom, continua Kardec. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, o objetivo da religião é nos tornar pessoas melhores, mais afetivas, que tenhamos mais respeito à vivência do outro, menos egoístas, menos orgulhosas, como eu já disse várias vezes, e vou continuar dizendo, que é da doutrina, nos tornarmos mais solidários, mais fraternos. Ele diz, repetindo, logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Religião que tenta dominar as pessoas para ter maior número de adeptos não tem um propósito transformador, é um propósito de domínio. E o Espiritismo, segundo Allan Kardec, não tem nenhum propósito proselitista. Continua ele. Toda aquela religião em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Quer dizer, toda religião em que alguém se baseia para armar uma população contra ela mesma, quando o Estado é que tem a função de polícia, o cidadão deveria ser aquele que o Estado devia proteger nesse sentido e não incentivar que esse cidadão se arme contra o seu irmão, mas que esse cidadão busque, como seu irmão, a ser uma pessoa melhor, porque aí esse bem verdadeiro contamina. Quando ele é verdadeiro, ele contamina aqueles com quem esse que está produzindo esse bem convive. Não há dúvida nenhuma. Vejam, aqueles que conviviam com Gandhi eram despertados pela convivência com aquele homem extraordinário, Martin Luther King, Jesus, né? Francisco de Assis. Esses espíritos, quando estiveram aqui, conquistaram, porque o bem que surgia de seus corações atraía o bem que os outros traziam em si, como aqueles que convivem conosco e que têm um bem já desenvolvido, atrai o bem que nós ainda está em nós em estado latente, mas pela prática do bem que nós estamos buscando realizar, conforme a doutrina nos informa,
esse bem já começa a aparecer. E quando, por questão de sintonia, se junta a outros que estão também produzindo esse bem, ou buscando produzi-lo, isso aí é o bem maior. É Deus em ação. É o ensinamento de Jesus produzindo frutos. É árvore boa, dando bons frutos. Continua ele. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. Olha, meus irmãos, religião em que o formato, a forma, predomina sobre o fundo, cuidado, onde o formalismo, isso nós falamos no início, religioso é mais importante do que a verdadeira transformação moral, na questão 919, 919A, do Livro dos Espíritos, fala ali no autoconhecimento. E essa transformação moral nós vamos conquistando através do autoconhecimento. E esse autoconhecimento, além de nos mostrar as nossas dificuldades, vai mostrando também que nós já temos uma parte que está despertada e que nós precisamos alimentar essa parte despertada para que ela possa levedar toda a massa. Ora, meus irmãos, continuemos. Diz Kardec ainda, tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. Não pode. Religião em que as instruções humanas superam o fundo, o fundamento, o sentimento, a espiritualidade, isso é liberdade. A espiritualidade em ação é a liberdade de nós fazermos aquilo que vem de dentro para fora, não o que vem de fora para dentro, que nem sempre é saudável, às vezes nos colocam um uniforme religioso, mental, emocional, que não nos pertence. E depois, para jogar tudo isso fora e nos encontrarmos conosco mesmo, é penoso, é difícil, mas vale a pena. A luta vale a pena. O trabalho vale a pena. Continua Kardec, a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, se levantem calúnias. Vejam a atualidade, meus irmãos. Comparemos esse ensinamento aqui com a atualidade que estamos vivenciando no nosso país e no mundo também, né? Vou até repetir. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se não impede que se cometam assassínios, adultérios, adulterar a verdade. Não é só o adultério com relação ao sexo, mas adulterar a verdade, fake news, expoliações, se levantem calúnias, fake news. Nós estamos aí a braços com essa questão das fake news, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Nunca, porém, homens de bem, homens e mulheres de bem. Está aí, meus irmãos, que ensinamento extraordinário de Allan Kardec, quando ele nos esclarece aqui sobre essa questão de as mãos lavadas, né? Manter as mãos lavadas. Tem um subtítulo aqui todo especial, muito interessante, que é verdadeira pureza, mãos não lavadas. A verdadeira pureza é a do coração,
ela é aquela que faz com que nós, impulsionados pelo coração, pratiquemos o bem, façamos o bem. E ele diz, quer dizer, semelhantes religiões onde predomina a forma sobre o fundo, sobre a essência, semelhantes fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Nunca, porém, homens de bem. Será que nós não estamos vivenciando isso? Pense. É hora de você pensar, é hora de nós pensarmos juntos, ou isoladamente, nessa questão importante que atravessa o nosso país, que passa o mundo todo. Vou repetir. Essas religiões, né, que impõem a forma sobre o fundo da essência de tornar-se um ser humano melhor, ele diz, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. O que nós mais precisamos é de seres humanos do bem, porque aí nós estaremos trabalhando num campo comum, que é o bem. Aí sim, nós vamos nos unir num campo comum, que é a prática do bem do outro, no sentido pessoal e social. Vendo as injustiças sociais do nosso país, nós vamos buscar fazer alguma coisa para minorar essa situação, para diminuir essas diferenças, né, na questão social do nosso país. Na questão 930, os espíritos dizem a Kardec que num país cristão ninguém deveria morrer de fome. E no nosso país há fome, principalmente nessa época de pandemia. Então, é preciso que trabalhemos, não sejamos esses religiosos supersticiosos, hipócritas e fanáticos, principalmente se tratando de espíritas, que recomenda que os espíritas vão assistir canais de televisão evangélicos. Que isso? Isso é brincadeira. Isso aí é fanatismo. Isso aí, justamente, é formalismo religioso, é moralismo, não é moralidade proposta pela doutrina espírita. E Kardec finaliza: não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Sensacional essa avaliação de Kardec, né? Nós precisamos voltar a Kardec intensamente. Quer dizer, esse trecho que nós avaliamos aqui, ele está no capítulo 3, no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, nos itens 9 e 10. Nos itens 9 e 10. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós encerramos mais um Momento Redenção. Estaremos aqui em breve, voltando a comentar algum texto dessa obra extraordinária de Allan Kardec para o nosso crescimento, não para o nosso embrutecimento, fazendo práticas determinadas pelos homens, mas é a nossa transformação, a riqueza que vem de dentro para nos transformando e nos ajudando pelos esforços que fazemos a sermos pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias, sempre em marcha, no bem, com o bem e para o bem.
Um afetuoso abraço para todos vocês e até breve.